Olá, seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui do canal e vou fazer aquele pedido logo inicial para você se inscrever aqui no canal. Vou dar um tempinho para você se inscrever, dar um like, isso é importante para esse material, esse conteúdo chegar a mais pessoas. Só assim o YouTube vai distribuir mais este conteúdo para outras pessoas que precisam, assim como você. Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, está estreando um formato um pouco diferente, no qual eu vou comentar mediante os comentários que vocês vão colocando aqui nos vídeos, e aí eu vejo o que pode ajudar outras pessoas aqui do canal. Então eu vou começar aqui este vídeo com um comentário da Cláudia. A Cláudia, ela fala assim, eu vou ler aqui. Difícil conseguir, vai passar na tela também aí, tá? Difícil conseguir um empresário para goleiro. Parece que eles só querem jogadores de linha e se esquece que um time precisa de goleiro. Cláudia, é isso mesmo, um time precisa de goleiro e um bom time começa com um bom goleiro. Mas no mercado, infelizmente, é assim que funciona. Os empresários, eles preferem jogadores de linha por algumas razões, tá? E eu vou mensurar aqui quais são essas razões. A primeira é que goleiro, normalmente, quando o goleiro ele é titular, ele se torna um absoluto, a exemplo do Rogério Ceni. Outros não terão posição. Então, quando você observa nos clubes, principalmente nos clubes grandes, que é o objetivo do empresário, pegar um jogador para levar o garoto a se tornar profissional e depois trilhar a carreira como profissional de sucesso para ele poder ter a rentabilidade, quando ele acerta no goleiro, pronto, ele fica ali há muitos anos, só que o funil é maior. Então, o clube é um jogando, normalmente um plantel tem 3 goleiros profissionais, o resto é formado pelos goleiros da categoria de base. Por este motivo, os empresários dão preferência sim para jogadores de linha. Mas isso não deve desanimar o filho da senhora. Deve permanecer e perseverar. Eu já fiz outros conteúdos falando que você não precisa de empresário para ser jogador de futebol. Obviamente, se você tem um empresário, fica mais fácil porque ele é alguém de mercado, ele conhece muitas pessoas, tem muitos contatos, então é alguém apresentando o teu trabalho. Porém, não é isso que vai impedir ser jogador de futebol. Agora, qual a sugestão que eu dou para você neste caso? É continuar o teu filho perseverando e encontrar esses empresários através de amigos goleiros que já têm empresário, porque tem empresários que eles trabalham com goleiro sim, a quantidade é menor, porém qual que é o diferencial? E eu conversando já com alguns clientes e amigos da Gol Mais Gol, por que eles dão preferência para goleiro? Normalmente o goleiro é alguém que tem um comportamento diferente dos jogadores da linha, intelectualmente são atletas diferentes dos jogadores de linha, porque já sabem. E o que faz o atleta normalmente ser assim? Porque ele sabe que goleiro normalmente tem um contrato a nível de valores menor que os jogadores de linha. Então, quando um atleta ele busca se tornar um goleiro profissional, um jogador profissional, e ele é goleiro, ele já sabe as dificuldades da posição. Então, já tem uma preparação pós-carreira. Isso faz o goleiro, o atleta que é goleiro, ele buscar outros conhecimentos. Então, conversando com alguns amigos, clientes, eles falaram que preferem goleiro porque é mais fácil, eles entendem que há uma boa comunicação devido a um intelecto apurado aí dos goleiros. Então, continua perseverando, que com certeza as coisas vão clarear para o teu garoto. Agora, o momento ideal de você buscar o goleiro, o empresário, é quando o teu filho está jogando. Por quê? Porque se torna mais fácil negociar. Entende que a relação entre empresário e atleta é uma relação de parceria e uma relação monetária. E aí as pessoas, infelizmente, o goleiro demora mais para se desenvolver, demora mais para ter uma oportunidade. Dificilmente você vê um goleiro com 18 anos titular, é muito raro. Normalmente, a oportunidade para goleiro surge quando ele está com uns 25 anos de idade, tá? Pega alguns exemplos, né? O Cássio, quantos anos que o Cássio
está atuando no Corinthians, já faz muito tempo. Quem que é o goleiro reserva do Cássio? O Walter, que foi um jogador que veio da Barbarense para o Corinthians, tá? E aí é o goleiro imediato, mesmo sendo um grande goleiro também. Aí você pega o Rogério Ceni, quantos anos ele ficou? Então quando você começa a buscar os jogadores do gol dos grandes times, você vê que eles têm muito tempo de carreira. O lado bom é que o empresário que trabalha com o goleiro, fazer o goleiro desenvolver e crescer, ele vai ter um atleta que por muitos anos normalmente se segue na posição. Espero ter podido contribuir com você, tá? O Nicolas Machado, ele fala assim, eu irei chegar lá, eu vou me lembrar das suas dicas, tenho 17 anos, vai fazer 18 anos agora, né, no próximo ano, e ele continua se preparando. Ô Nicolas, é isso aí. Primeiro, parabéns pela teu pensamento positivo, isso vai fazer total diferença. Eu me profissionalizei com 18 anos de idade e foi o meu primeiro clube. Até então, eu sei muito bem as dificuldades que você passa, porque se você não tiver indo... Quando o garoto está com 17 anos, a nível de peneira, praticamente já não existe essa oportunidade. Se torna muito, muito, muito difícil. 17 para 18 anos, muito difícil. E aí, você tem que criar uns caminhos que vão favorecer. Então, a primeira atitude é que você já está, que é a atitude de confiança. Se você confiar em você, você tem tudo para conseguir ingressar no clube e se tornar um jogador profissional. Eu fiz vários conteúdos falando de jogadores que se destacaram com 18, 19, 20, 21 anos. Tem um vídeo do Bruno Henrique que eu comento um pouco sobre a trajetória dele, de uma visão pegando todas as dificuldades que com certeza ele teve. Então, depois você assiste esse vídeo lá, tá bom? O Gustavo é a mesma coisa, ele tem 18 anos, fala que jogou em Portugal durante 3 anos, ele retornou para o Brasil, operou o joelho, e aí ele continua na luta, né? Porque ele ama o que faz. Quando o garoto sai muito novo, exemplo do Gustavo, o Gustavo saiu com 15 e ficou 3 anos jogando na Europa. Quando ele retorna para o Brasil, pelo fato da pessoa ter jogado fora, às vezes alguns atletas falam, vai ficar mais fácil, porque eu joguei na Europa, mas não é assim não. É praticamente estar começando do zero. Vai depender, obviamente, de qual clube que você jogou em Portugal, qual era o desempenho que você estava tendo. Porém, não pense que vai ser mais fácil. O jogador de futebol é diferente de alguém numa área de um trabalho convencional, que trabalhou fora, tem uma experiência internacional que vai favorecer. Não, no futebol não existe isso quando você está retornando. Exceto quando o jogador ele jogou num Barcelona, num time grande, vai favorecer ele, vai credenciar ele para ter oportunidade, porque jogou numa grande equipe. E sendo um bom atleta na visão de quem vai avaliar ele. Mas não pense que pelo fato de ter jogado fora, quando retornar vai ser fácil. Agora, tem que perseverar, como você falou, você ama, então quando a gente ama o que a gente faz, você tem que se dedicar e vai se tornar mais fácil. Não pense que a dica que eu passo para você é o seguinte, não pense, é mais difícil para mim. A dificuldade vai existir em qualquer profissão. E eu falo isso porque eu imaginava que jogador de futebol é a profissão mais difícil que existe no planeta. Era assim que eu pensava. É muito mais difícil que uma profissão convencional. Eu não tenho sombra de dúvida que é muito mais difícil. Porém, você vencer na vida é muito difícil. Então, qualquer coisa que você for fazer e você quiser levantar um voo maior, onde existe muita concorrência, não vai ser fácil. Obviamente, se não existir concorrência, se torna mais fácil, mas o futebol é uma profissão que tem muita concorrência. Mas você está no caminho certo, com esse pensamento de continuar fazendo o que você ama. A Vitória de Lima faz uma pergunta assim, Vitória de Lima. Fábio, é possível ser convocado para a seleção sem ter empresário? Sim, totalmente possível. Quando um atleta ele chega na seleção, ele chega pelo mérito, pelo desempenho que ele teve durante um campeonato.
E quando a pessoa chega numa seleção brasileira, a exemplo da pessoa que quer uma oportunidade, o jogador, quando ele chega na seleção, ele vai ter um jogo, meio tempo, em alguns casos ele joga 20 minutos. E é o tempo que ele tem para mostrar e agarrar a oportunidade. Parece muito injusto, né? Porque a pessoa ela fica o ano todo. Puxa na tua memória aí. Depois você comenta aqui abaixo quais jogadores que você não achou que merecia ser convocado ou que foi convocado e não teve a chance que deveria ter. Tá lotado, não tá? E aí entra um gosto pessoal. Então, esse gosto pessoal, essa lógica de seleção brasileira também se refere a você que está buscando uma oportunidade. Às vezes você vai fazer um teste, ou o teu filho está treinando em algum time, é dispensado, ou tentou ingressar e não conseguiu. Existe um gosto pessoal do avaliador, a exemplo de um treinador da seleção brasileira. E aí, ele coloca você para treinar só um pouquinho, meio tempo, ou um tempo inteiro, e as coisas aquele dia você não rendeu. Às vezes não é nem culpa do treinador, você não foi tão bem, você não foi mal, mas também não foi tão bem, para que ele entenda que ele deve dispensar alguém que está na equipe para te colocar. Então, pegue esse exemplo para você perseverar. Então, o futebol é perseverar. O futebol é feito de oportunidade. Às vezes a pessoa pensa assim, eu conheço alguém que é muito bom, eu acho aquele jogador muito bom e as coisas não estão acontecendo, ou ele não se tornou aquele grande jogador. São inúmeros fatores, mas uma coisa que eu posso te garantir é que a pessoa não está atento a pegar a oportunidade. Às vezes você vê um jogador num time grande, ele não é muito melhor que um jogador de uma segunda divisão, às vezes não é. E a diferença está lá no comecinho. E por que eu falo isso? Imagine que um jogador, ele tem uma oportunidade, ele não entendeu, ele deu mole, como a gente fala, né? Não se dedicou, foi indisciplinado, enfim. O outro, que talvez não tinha nem a mesma qualidade que ele, se tornou um grande jogador. Sabe por quê? Quando ele teve a oportunidade, ele agarrou, e aí ele evoluiu. E o futebol, o atleta evolui. Vou te dar alguns exemplos de jogadores que eu vi a evolução, muita evolução, mesmo depois de já ter se tornado profissional. Quais são exemplos? O Amaral, que jogou no Palmeiras, na seleção brasileira, na Itália, evoluiu muito. O Amaral, como ele evoluiu o passe dele, ele errava muito, ele evoluiu muito, muito, muito. A exemplo do Amaral, existem vários jogadores que evoluiu. O próprio Ralf do Corinthians evoluiu muito. Então, quando o atleta ele entra num time e ele começa a se dedicar, ele vai evoluir. E fazendo um parênteses do Ralf, o Ralf, ele se despontou, se destacou depois já com uma idade avançada também. Então, esse é mais um motivo para você buscar entrar numa equipe, não cochilar para agarrar a oportunidade e treinar para poder ter evolução. O Saulo Coelho, ele faz a seguinte pergunta: Fabio, você acha certo cobrar alojamento para atletas sub-20 por indicação de um empresário com uma escolinha em parceria ao clube? Olha, Saulo, não é o ideal. Eu não vou falar que é certo e que é errado, eu vou falar que não é o ideal, tá? E por que não é o ideal? Porque você busca um local onde você está batalhando há muito tempo para poder treinar e ter a condição mínima de sustentar. Mas como é que funciona em alguns casos? Em alguns casos, o próprio empresário faz esse investimento. E ele faz investimento, o pessoal fala que é esquentar, criar uma situação para depois partir para outra. Por exemplo, o empresário coloca você num clube, você já está com 20 anos, o exemplo do teu está com 18, 19 anos, só que você nunca jogou. E aí ele chega lá no clube e ele faz uma oferta para o clube. Ele fala assim, tem um garoto que ele é muito bom. Ele tem 19 anos, nunca jogou em nenhuma equipe, eu vou deixar ele aí e todo o custo que tiver com a despesa de alojamento, eu vou custear por 6 meses ou por 3 meses, enfim, ele coloca um tempo. Neste período, ele faz isso, é como você chegasse para alguém e falasse assim, eu vou trabalhar para você durante um mês e você não precisa me pagar nenhum salário. Se você gostar da qualidade do meu trabalho, do meu desempenho, aí você me contrata. Pode ser assim? A pessoa fica sem alternativa.
E isso, existem vários casos de pessoas que fizeram isso. Por que elas fazem isso? Porque aquela pessoa, aquele contratante, ou não está precisando muito naquele momento, ou ele não sentiu, ele gostou, mas ao mesmo tempo sentiu um pouco de desconfiança no teu serviço, e aí você chega para ele e fala, ó, para provar que eu vou dar conta do recado, eu te faço esse desafio. E aí a pessoa faz essa oferta, essa proposta para o clube, ou para a empresa, no exemplo que eu estou dando aqui. Passados os 30 dias você é contratado, em alguns casos até bem antes, 1 semana, 2 semanas, primeiro que a pessoa vê a tua atitude e toma gosto. Então, quando se fala que é certo, não é certo, mas em alguns casos isso existe sim, tá bom? O Rafael, ele faz a seguinte pergunta, né? Ele faz a seguinte colocação. Ele tem 13 anos, ele tem 1,72 m e ele tem 14 anos e é zagueiro, né? Ele faz esse comentário em cima se a altura vai influenciar. O Rafael, a altura influencia sim para a posição. Se você não tem um histórico de estatura alta, e é possível hoje, existem exames que é possível se saber qual a previsão, qual a altura que você vai chegar. E aí nesse exame que é feito, você já vai ter uma previsão qual vai ser a tua estatura, e isso vai fazer total diferença, porque se você for um zagueiro e não tiver uma estatura mínima, vamos se falar assim, se torna muito mais difícil você se tornar um jogador profissional nessa posição. Existiam outros zagueiros que não eram altos, como o Chicão, que jogou no Corinthians, o próprio Gamarra, um jogador da seleção paraguaia, um dos maiores zagueiros do mundo. Eles eram jogadores que não eram altos. É possível sim, tem que ter muita impulsão, muita velocidade, muita leitura de jogo, uma recuperação, porém está cada vez se tornando mais difícil. E por que está se tornando mais difícil? Porque os avaliadores, os treinadores de base, eles já estão tirando, já estão não deixando nem ser aprovado lá embaixo. Então, se você tem uma estatura que você vai ter abaixo de 1,84 m, aí você vai ter que ser, não bom, é extremamente bom, muito veloz, a tua qualidade vai ter que ser fora de série, tá? A Maria, ela faz a seguinte pergunta. É o empresário que nos deve procurar ou sou eu que devo procurar o empresário, né? Maria, os dois casos, você pode fazer dos dois lados, das duas maneiras. Tanto o empresário, ele pode ir te procurar ou você pode procurar o empresário, não tem problema. A exemplo do seguinte, quando você quer, o empresário, vamos entender, sempre entende o empresário, o que o empresário é? É como se fosse um consultor financeiro, é como se fosse um vendedor, porque ele está tentando vender você. Então, o empresário ele faz tanto esse direcionamento da tua carreira, esse aconselhamento, principalmente quando ele é um cara que tem esse perfil, que ele jogou, enfim, e ele também vai te negociando, buscando negócios para você. Quando você vai conversar com ele, você se coloca à disposição a qualidade do teu filho. Então, e aí você vai apresentar, inclusive eu fiz vídeos aqui no canal falando como você deve prospectar, como você pode prospectar empresário para o teu filho. E aí você vai apresentar. Em outros casos, o próprio empresário, ele pode ver o teu filho jogar, seja através de um campeonato, seja através de um DVD que chegou para ele, uma indicação, e aí ele propõe querer representar a carreira do teu filho. Então, das duas maneiras, tá bom? O Paulo Henrique, ele faz a seguinte colocação. Tenho 17 anos e vou fazer 18 anos. A pressão psicológica é grande. Trabalho duro todos os dias da minha vida. Me dedico até hoje. Não consegui entrar em um clube. Agora, com essa pandemia, com essa pandemia, né, da Covid, os clubes estão parados e isso desanimou ele. Ele está pensando em desistir. Todo dia ele se pergunta porque ele se dedicou tanto, né? E qual conselho eu dou? Ô Paulo, isso aí tem muito a ver um pouco com a minha história, tá? E aí eu vou falar para você, me colocando hoje, o que eu faria na tua situação, porque eu vivenciei isso. E como é que funciona quando você tem 17, 18 anos e não está jogando? E a pressão ela é grande. A pressão, ela não é só por parte de você, existe a pressão das pessoas e a tua pressão psicológica.
Porque se você está com 17, 18 anos, você quer tomar um sorvete, tem que pedir para o pai. Você quer fazer alguma coisa, tem que pedir para o pai. Você quer... Então, e aí você começa a ver os teus amigos, já tomando um caminho, né? Já está estudando, e você fica nessa indecisão, se você estuda, se você vai trabalhar. E os teus pais, algumas pessoas já começam a desacreditar de você. Literalmente é isso, eles começam a desacreditar de você. Então, o que eu faria no teu lugar? Primeiro, você deve fazer uma pergunta para você dentro do teu íntimo sobre o teu desempenho futebolístico hoje. E por que eu já vou começar dessa maneira? Porque se você tiver convicção, e aí você vai falar você com você no fundo da alma, se você tiver convicção que você tem qualidade, e depois que você tiver essa convicção, as pessoas da onde você joga, lá os times da várzea que você joga, também falam que você tem qualidade, você deve perseverar. Não desista, porque você vai se arrepender. E por que eu falo isso? Posteriormente, você vai poder, se você parar agora, qual vai ser o teu caminho? Você vai estudar, vai se formar e vai buscar emprego. Na hora que você for buscar uma oportunidade no mercado de trabalho, também vai ser difícil, não vai ser fácil. Vai ser mais fácil que o jogador de futebol? Sim, com certeza, muito mais fácil, mas também não é fácil. E aí, se você começa, imagina que você vai querer fazer uma faculdade, você vai buscar uma faculdade, você vai ter que se formar, provar o teu valor, e aí a luta vai continuar. Então, você já está numa profissão que você ama. Então, o que você deve fazer? Você deve continuar, porém, você deve sim trabalhar em algum emprego que facilita a tua vida. E um emprego, de uma maneira, não precisa... O objetivo desse emprego é para você se manter com as situações básicas. Agora, isso levando em consideração que você já tem... Os teus pais que a tua família não depende de você financeiramente. Se depender financeiramente, aí você vai ter que criar outras fontes, várias fontes de receita, desde jogar na várzea e ser remunerado jogando na várzea, trabalhar serviços que não tem um compromisso de horário, tem um compromisso de você ganha por trabalho em eventos, entregador, esse tipo de trabalho, e se dedica muito. E aí você deve se posicionar em lugares que podem gerar oportunidade para você. Então, a minha sugestão para você neste momento é persevere. E aí, também para você, veja vídeos de jogadores, a exemplo do Bruno Henrique, que conseguiram, mesmo com 21 anos. Você está com 18. Bruno Henrique estava com 21 anos quando ele conseguiu ingressar no primeiro clube. Então, agora, quando fala em perseverar, você também tem que ter fé. E aí é um testemunho pessoal meu. Quando eu estava com essa idade, eu confesso que eu imaginava também que se eu tivesse um empresário, tudo ia acontecer. Isso tomou muito minha força, minou muito a minha força. E eu fui saber disso depois. Aí com a Gol Mais Gol, atendendo inúmeros empresários, inúmeros clubes, atletas, eu vejo que não tem nada a ver. E isso, pensar dessa forma, vai deixar cada vez mais difícil. O que você deve pensar é o seguinte: você deve todo dia pensar que as coisas vão acontecer, você falar com você que Deus vai enviar alguém no teu caminho, se apega com Deus, se apega na fé, que aí com certeza você vai chegar. O Cícero fala assim, se identificou com o vídeo que eu falo, né, da persistência, de você também ver se é a hora de você parar. Ele fala que se identifica com essa situação mediante o que ele vê nas escolinhas dele, né? Que é na hora de você parar. Em alguns casos, tem atleta que ele quer continuar a jogar, mas tecnicamente ele está muito abaixo. E quando você está tecnicamente muito abaixo, que você já está com 18, 19 anos... Aí o que eu falo para você ninguém tem o direito de falar para você parar, mas você deve fazer uma autoanálise nas seguintes situações. Você já não consegue ser titular num time amador, e tem casos de jogadores que ele não é titular em nenhum time amador, e ele está com 20 anos e está tentando ingressar num clube. Então existem alguns casos que se torna muito difícil mesmo, e para piorar, tem casos que o atleta
na posição que ele joga, ele tem uma baixa estatura, ele não tem essa qualidade para poder se tornar, ele não conseguiu evoluir. Então, você está insistindo para algo que lá na frente você vai ter que parar. E por que eu falo isso? Porque o mercado ele é cruel. Você evolui, mas você não vai ficar da noite para o dia. Quando você joga, o garoto joga desde os 5 anos de idade, 7, 8. Ele está com 18 anos e não está com uma qualidade, né? Uma qualidade que ele não é nem titular no time da Várzea, as pessoas não elogiam ele não se destaca. Aí é uma questão de refletir, de teimosia. Então, neste caso aqui, como você falou, realmente deve se parar. O Emerson fala o seguinte: eu tenho 14 anos, eu quero ser jogador de futebol, mas eu não tenho dinheiro. O Emerson, normalmente o jogador que se tornou um jogador profissional, normalmente ele não tem dinheiro. Então isso não deve ser o que vai atrapalhar de você realizar o teu sonho, não pode ser. Você deve pensar na tua cabeça o seguinte: o que eu posso fazer para que eu consiga levantar um dinheiro para poder custear as despesas básicas? E aí eu fiz um conteúdo falando sobre isso também, como criar receita, porque realmente é uma dificuldade. Mas isso não pode impedir você de buscar o teu sonho. Você deve perseverar, deve trabalhar e tirar isso da tua cabeça. Então persevera lá, força aí, tá bom? O Carlos, ele fala o seguinte: eu tenho 2 filhos que jogam em um clube grande. Como devo ser um bom empresário para eles? O Carlos, esse conteúdo é muito mais amplo, tá? Então eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. É possível o pai ser empresário do filho? É possível. É fácil? Não é fácil. O pai do Neymar foi o precursor disso. Mas você deve, é como qualquer outra profissão, você deve evoluir, conhecer o mercado, mas talvez o tempo que você vá conhecer o mercado, pode perder o time do teu filho se tornar um jogador de futebol. Mas é possível sim, eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá bom? Respondi alguns questionamentos aqui dos comentários aqui no YouTube e vou pedir para você compartilhar esse vídeo com teus amigos, joga no WhatsApp e faz um comentário aqui abaixo que eu vou responder a exemplo deste vídeo, responder perguntas, tá bom? Então, até o próximo vídeo.